Muito bem, de volta com o programa Consensos nessa noite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero agradecer a você que está nos ouvindo nesse instante no seu automóvel. Muita gente tem nos dado o privilégio dessa carona especial, esse trânsito aí terrível da cidade do Recife, região metropolitana. E aí nós temos essa oportunidade de conversar um pouco sobre as questões da Palavra de Deus. Muito obrigado por esse carinho, por essa oportunidade. Quero também aproveitar a oportunidade, reverendo Edgécio Martins, o senhor que esteve conosco, de agradecer efusiva e carinhosamente a todos aqueles que estiveram participando do primeiro encontro de pastores e líderes promovidos pelo Sínodo de Pernambuco. Realmente foi um grande encontro, nós tivemos um número de inscrições maior do que nós tínhamos pretendido, mas nós temos que apresentar as nossas mais humildes escusas aos nossos irmãos, aos nossos amigos, porque nós tivemos que mudar o local do encontro. Nós saímos do seminário presbiteriano e realizamos o evento na primeira igreja presbiteriana do Recife. Na verdade, a grande intenção foi que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, tivesse um melhor e um maior conforto, né? As acomodações do seminário, apesar de hospitaleira, é uma acomodação menor. E como nós tivemos um número maior do que nós esperávamos, então a comissão organizadora decidiu ir para a primeira igreja presbiteriana do Recife. Aí muita gente acabou não sendo informada, muita gente não soube em tempo hábil da mudança, mas para você que não pôde acompanhar o encontro, nós estamos disponibilizando o encontro lá na primeira igreja presbiteriana, as duas palestras do Dr. Augusto Nicodemos Lopes, para você. Você entra em contato conosco e nós estamos disponibilizando esse material, estamos já pegando autorização do reverendo Augusto, não custa nada, você não vai pagar nada por isso, nós estamos oferecendo esse material como brinde, como presente do programa Consenso, tá bom? Quero também lembrar para você que tem nos acompanhado aqui no programa Consenso, que especialmente, excepcionalmente nesse programa, nós não estamos lendo os e-mails dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, porque o programa foi gravado na Igreja Presbiteriana Aliança, então nós não tivemos como fazer essa interação com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador. As nossas mais humildes escusas, mas tenha certeza com um propósito maior de abençoar a sua vida, edificar o seu coração e dos seus familiares, tá certo? Continue enviando aí a sua mensagem, 8111-3904, 8574-4865, 9920-0550, o e-mail consenso@ig.com.br, tá bom? Onde todos falem a mesma língua, onde todas as gerações podem se encontrar. Um jeito diferente que faz bem demais pra gente, é pra lá que eu vou. Luz e vida. Aproximar pessoas a Deus é a nossa missão. Praça Joaquim Nabuco, número 173, fone 3224-4767. Você é evangélico, servo de Deus, vá na Veja Ótica, procure lá a Rejane, que é a gerente geral, procure lá o Alexandre e você então discute, você busca lá o seu melhor desconto, certamente você vai ser também abençoado, porque o grande propósito da Veja Ótica, com lentes baratas, com a questão de opções diversificadas, é servir ao povo de Deus. Veja Ótica, te ajudando a ver melhor. Uma escola com programa de alimentação saudável, com várias conquistas do Enem e vestibulares, com ênfase em artes e esportes, que busca excelência para a glória de Deus. Academia Cristã de Boa Viagem. Escolha o certo. Bom, deixa a gente voltar para aquela história então do Abraão Kuyper. O senhor proferiu, salvo melhor juízo, ano passado, lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, naquele encontro que foi chamado Encontro Político Social da Reforma, como é que foi? Foi teologia, sociedade e igreja, mas a ênfase era nessa questão do impacto do pensamento reformado na sociedade. Teologia, sociedade e igreja, que tema bem pensado.
e a sua palestra sobre Abraham Kuyper, baseada lá no livro traduzido ao português, o Calvinismo, né? Isso. A gente pode afirmar que Abraham Kuyper foi uma das mentes mais lúcidas nessa transposição, nessa sentença de transição de leitura, interpretação e aplicação de Calvino? Não saberia dizer se ele foi o mais lúcido, mas com certeza ele foi um que tomou um aspecto do pensamento calvinista e o desenvolveu com muita propriedade. Eu me refiro ao conceito de Calvino do senhorio absoluto de Jesus sobre todas as áreas da vida. O Kuyper tem uma frase que se tornou famosa, que ele diz assim: não há 1 centímetro quadrado da existência do qual se Cristo não possa dizer é meu. Falando lá do Salmo 24, né? Exatamente. Então, o Kuyper, ele tem que lembrar do contexto dele. Ele era da Igreja Reformada Holandesa. A igreja na Holanda foi uma das igrejas que mais absorveu o pensamento calvinista, influenciou tremendamente os seus pastores, a ponto de que a teologia reformada ali é chamada da teologia continental. Quando o pessoal quando pensa no calvinismo, há blocos dentro do calvinismo. E o pensamento que é originado ali da Holanda, também sob a influência de Kuyper e de outros antes dele, é chamado do pensamento do calvinismo, o calvinismo continental, em oposição ao calvinismo que surgiu na ilha, lá na Inglaterra, na Escócia. E o distintivo maior é que o calvinismo continental, ou a teologia continental, enfocava a abrangência do domínio de Cristo em toda a sociedade. O Kuyper, ele foi primeiro-ministro da educação na Holanda, depois ele se tornou primeiro-ministro, e nessa condição ele abriu uma universidade, a Universidade Livre de Amsterdã, livre porque ele queria que ela tivesse um cunho extremamente cristão. Para você ter uma ideia, foi somente na década de 60 que essa universidade abriu as portas para quem não era cristão. Mas só quem era cristão podia participar, os professores eram todos cristãos, e a ideia era oferecer educação de qualidade com referencial cristão. E isso é apenas um exemplo daquilo que Kuyper entendia era a aplicação do calvinismo e, em última análise, a aplicação do evangelho bíblico. O cristão, como disse o reverendo Ed Jesse, ele é chamado para conquistar a sociedade, não entregá-la ao diabo, que é uma característica do evangelicalismo, ou parte do evangelicalismo, especialmente aquele que veio dos Estados Unidos, bem fundamentalista, que isola o cristão da sociedade. O mundo está perdido, está entregue ao diabo, então deixa ao diabo e aí resume o cristianismo a atividades individuais, religiosas, introspectivas, enquanto que Kuyper e o calvinismo holandês queria que a igreja preparasse os seus membros para servirem a Cristo na política, na sociedade e no governo, em todas as posições Agora, possíveis. reverendo, e qual a razão de uma postura, eu diria até uma crítica, num tom um pouco pejorativo, quando se fala, por exemplo, de Abraham Kuyper como sendo um neocalvinista? Eles falam, essa expressão, essa designação de Kuyper como sendo um neocalvinista, é porque tem gente que acha que ele levou longe demais a abrangência da igreja ou do pensamento cristão, a um ponto em que Calvino não levaria, mas eu duvido. Essa crítica é feita, até hoje está havendo um debate, inclusive, muito grande nos Estados Unidos. O título é Os Dois Reinos. Teólogos de envergadura dos dois lados. Uns que seguem o pensamento de Kuyper, dizendo que o reino de Deus, ele transcende a igreja, inclui a igreja e a transcende. Por isso, a ação da igreja tem que ser também fora dela. E outros que dizem que os dois reinos têm que ser mantidos distintos. Ou seja, ou as duas esferas têm que ser mantidas distintas. A igreja tem que se ocupar com as coisas espirituais e a ação dela no mundo é somente como indivíduo, mas não uma ação pensada, projetada da igreja como comunidade para fazer a diferença. Então, esse é um debate, inclusive, muito ferrenho que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, é desse pessoal que parte a crítica para o Kuyper, de que ele teria
é levado ao extremo essa ideia de Calvino do domínio de Cristo em todas as áreas da vida. Isso parte do pensamento central de Calvino, da soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo. E Calvino cria nisso e Kuyper levou isso às últimas consequências. O reverendo Ed Jesse, o senhor entende que essa crítica também pode ser resultante de um viés interpretativo, de uma corrente interpretativa calvinista, sobretudo ali anglo-saxã, inglesa e puritana, que de alguma forma seria mais rígida, mais austera, e aí entende mesmo que Abraham Kuyper teria ido para os extremos? Eu concordo em parte, não tem problema. Agora, eu acho que há mais aspectos positivos. O senhor não concordou com nada aqui ainda completamente, viu? É? O senhor não concordou com nada aqui ainda completamente. Tudo foi em partes. Bom, diga onde é que é para escrever, que Mas eu escrevo. não, pois não. Eu escrevo baixo. Veja, críticas a Calvino há desde a época que ele viveu, desde Sim. a época dele, em Genebra. Houve críticas, ele foi até posto para fora da cidade um tempo, depois foram lá buscá-lo, ele voltou e reimplantou o sistema que ele queria, no certo sentido. A verdade é que havia, paralelamente, o aspecto civil e o aspecto religioso. Ele ficava com o religioso, influindo sobre o civil. Mas ele sempre foi criticado. Do ponto de vista econômico, se critica muito ele porque se afirma que ele criou o capitalismo, que na realidade não é um fato. A história não coloca dessa maneira, ok? A ética cristã e o espírito capitalista de Max Weber. Que o senhor contestou, né? O senhor escreveu alguma coisa contestando. Eu discordo dessa linha de interpretação. Mas há uma coisa que é muito interessante. Peraí, então o senhor entende que o Max Weber realmente criticou o Calvino, ou é a interpretação do Max Weber que é errada? Não, nenhuma das duas coisas. Considero que nenhuma das duas coisas. O Max Weber não criticou o Calvino? Não, ele trabalha historicamente. O trabalho dele é mais de natureza histórico, social. Ele afirma a coincidência, no seu sentido, entre o capitalismo e, no caso, o calvinismo. Mas esse capitalismo Mas não selvagem? que o calvinismo fosse o criador. Até porque ele mesmo reconhece o capitalismo já existia antes. Ele é anterior ao calvinismo. Ok? Então, há um viés que eu considero prejudicial e errado na interpretação do próprio Max Weber. Mas desculpe, quer dizer, dos estudiosos de Max Weber. Sim. Ok? Eu considero que eles colocaram na pena de Max Weber aquilo que ele, na realidade, não pretendeu. Não pretendia. Reverendo Augustus, é dito de Calvino também, por exemplo, que ele lecionava duas coisas, inclusive a primeira, que toda igreja deveria, a gente sabe disso, fala isso com muita frequência, um hospital e um educandário, né, uma escola para, enfim, impactar a sociedade, mas também fala-se de Calvino que ele pregoava a ideia de que a igreja deveria ter uma classe da escola dominical, uma classe de orientação e formação especial para jovens vocacionados para a vida pública. Procede isso? Isso realmente tem procedência? Há uma preocupação de Calvino em preparar os jovens para a vida pública que fica evidente quando ele cria a Academia de Genebra. Sim. E, na verdade, ele queria criar uma universidade. Ele não criou uma universidade porque o conselho da cidade disse que não tinha verba. Então, ele começa com uma academia modesta e no currículo da academia tem latim, tem grego, hebraico, tem artes, matemática, física. E lá onde se diz qual era a missão da academia, está dito isso que você falou, que era preparar os jovens para o serviço público, a serviço do país e também a serviço da igreja. Então era um currículo muito amplo e muito exigente. Tem um dito lá de que os meninos de Genebra falavam latim tão bem quanto os doutores da Sorbonne. Tal rigor que Calvino impunha lá, o nível acadêmico que era exigido dos professores e os requerimentos que eram colocados.
Então, não tem a menor dúvida, Calvino ele sabia que para fazer a reforma, a igreja não podia limitar-se a aspectos apenas da liturgia, da adoração e da comunhão. A igreja teria, de alguma maneira, de ser sal e luz, fazer a influência. Isso está muito longe, por exemplo, de pensarmos que Calvino defendia que a igreja podia criar partidos políticos e se envolver como igreja na política. Tanto é que ele mesmo nunca foi candidato a nada, ele não ocupava um cargo político, como o reverendo Ed Jesse disse, ele era pastor da cidade. E a pregação dele, e a presença dele, e os conselhos dele influenciavam o Conselho de Genebra e as decisões que os políticos tomavam. É nesse sentido, como disse o reverendo, que ele fazia política. Mas, como eu não creio que ele estava dizendo que a igreja devia se organizar como um partido político. Ele chega... O que ele dizia é que o Estado teria que dar condições para que a igreja realizasse o seu trabalho. Era nesse sentido que ele entendia a ligação de igreja e Estado. E daí o papel, desculpe, reverendo, daí o papel do político cristão seria postular isso, reivindicar isso? Não só isso, mas cuidar da sociedade em geral. Calvino usava muito, ou se referia bem a Romanos 13, a respeito da autoridade, como sendo ministra de Deus para o bem, e eu tenho certeza que ele via que a função do político, não é, do governador, do rei, não é, e dos encarregados das cidades, era mais do que apenas cuidar dos interesses da igreja, mas cuidar dos interesses gerais. Tanto é que Calvino, uma ocasião, repreendeu lá no Conselho de Genebra a chamada retenção de alimentos, estocagem de alimentos, porque aquilo estava provocando uma inflação, repreendeu. E dos pastores de Genebra, debaixo de Calvino, é que veio a denúncia contra um funcionário público que estava praticando a corrupção. Então você vê que ele estava bem envolvido na vida da cidade, embora ele mesmo não fosse um político, não fosse um servidor público. Agora, o Abraham Kuyper, que a gente vai retomar então, apesar do Calvino ter claramente feito essa distinção, o Abraham Kuyper acabou criando um partido, naturalmente não a igreja, mas o próprio Abraham Kuyper, para contrapor a ideologia partidária de Napoleão Bonaparte. Seria o caso hoje? Essa é uma das críticas que as pessoas... essa é uma das críticas que é levantada contra o Abraham Kuyper, que ele teria ido longe demais ao querer justificar o ativismo político à luz do pensamento calvinista. Eu não sei se Calvino se tornaria membro desse partido, né? Sim. Se vivesse na época, se não mistura as coisas, não é? Quando você tem um partido que se identifica como cristão, primeiro você reduz a abrangência do cristianismo, porque você vai dizer que somente aquele partido é um partido que está representando o que é de Deus e o que é correto. Às vezes um partido que não tem no título o nome cristão e que não tem nem membros cristãos, por causa da graça comum, eles estão defendendo pontos verdadeiros, pontos que são justos, que são honestos. Então, eu creio que você colocar o nome cristão e criar um partido, isso reduz, você limita na visão externa a ação de Deus e do Espírito Santo aos membros daquele partido. E o problema é quando há um escândalo. Um membro de um partido que se chama cristão é apanhado, como já aconteceu, da bancada evangélica no Brasil. Quase todos os membros da bancada evangélica estão sofrendo algum tipo de processo e as pessoas, então, transferem para os evangélicos a corrupção que eles veem nos deputados, nos senadores e tudo. Então, é uma combinação que, no fim, quem sai perdendo é a igreja. De modo que o senhor, então, se eu estiver errado, o senhor me corrija, o senhor, então, não seria favorável, por exemplo, à criação de um partido genuinamente, vamos assim falar, evangélico cristão? Não sou favorável. Eu acho que, no final, vai ser um desserviço. A igreja pode influenciar de outras maneiras. Ela pode preparar homens cristãos comprometidos com visão política e semeá-los nos partidos existentes, para fazerem a diferença lá. E essa ação, reverendo Ed Jesse, que o reverendo Augusto acabou de mencionar, da igreja com o papel de preparar homens para disseminar os princípios, os valores escriturísticos nos vários locais existentes na sociedade, em grupos sociais, na universidade, enfim, nos partidos.
o senhor entende que este seria o papel da igreja hoje, no seu envolvimento com a vida política e a vida pública, à luz do ensinamento calvinista? Veja, eu diria o seguinte, a igreja não deveria proibir, impedir que houvesse dentro dela ações dentro dessa direção, Agora, a política no Brasil... Qual direção, por favor? A direção de preparar o indivíduo, inclusive, para função política. Você entende que na escola dominical deveria haver isso? Exatamente, poderia. Certo. Poderia. Nós somos eleitores, todos somos eleitores. Todos votamos e somos obrigados a votar, inclusive. Nós temos uma função política, nós temos direitos politicamente estabelecidos, obrigações, deveres, também politicamente estabelecidos. Então, veja bem, nós somos seres políticos e queremos exercer a nossa vida política. Agora, a política no Brasil em particular é extremamente partidária. E, inegavelmente, ou lamentavelmente, sem a participação de quem talvez deveria dar uma contribuição participativa efetiva, que seria a igreja, sobretudo os históricos. E por falar nos históricos, reverendo Augustus, eu perguntaria para o senhor, eu sei que o senhor é um homem absolutamente elegante, muito educado, muito cordato, o senhor talvez tenha dificuldade de dizer isso, mas com todo respeito, com todo carinho. Por exemplo, o grande episódio deflagrado no nosso país, Marcos Feliciano e outros afim, não seria de alguma forma, aí eu estou falando do ponto de vista negativo, culpa da igreja histórica, da igreja calvinista, da igreja que tem todo o embasamento teórico por trás de si e que não enxerga, que não aplica isso e acaba dando espaço, e aí com todo respeito ao nosso ouvinte e o nosso telespectador, a um grupo pentecostal, neopentecostal, que muitas vezes nem está tão preparado para o exercício dessa função, talvez seja até gente bem intencionada, mas que não tem o devido preparo? Sim. Eu não tenho o menor, eu não tenho o menor escrúpulo em concordar com você. O tipo de evangelho histórico que chegou no Brasil não foi aquele influenciado pelo pensamento, por exemplo, de Abraham Kuyper, mas foi aquele que foi trazido pelos missionários americanos, muito bem intencionados, mas muitos deles que tinham uma visão pouco pietista, fundamentalista, avivalista de ministério, e não ensinaram a igreja nos seus começos, a igreja brasileira, a ter essa visão mais ampla. Se concentrou mais na obra missionária, é claro, na plantação de igrejas. Também a gente não pode culpar, naquela época, os protestantes, quando chegaram dentro do domínio católico romano, não tinha muito como se expandir. As escolas que eram começadas, como foi, por exemplo, o caso da escola Mackenzie, começou na sala de visitas do casal Blackford, com 3 pessoas, pegando exatamente os excluídos, pessoas que não teriam chance nas escolas oficiais da época. Então, foram começos tímidos, havia muita perseguição. O fato é que o evangelicalismo que chega ao Brasil não é aquele evangelicalismo com essa visão mais ampla. Só agora, de uns 20 anos para cá, 25 anos para cá, é que o pensamento calvinista e as suas implicações começa a ser conhecido no Brasil, como o reverendo Edgés falou, ninguém conhece Calvino, não é? E não só não conhece Calvino, não conhece o impacto que o pensamento de Calvino causou historicamente no mundo. Então, a descoberta do calvinismo, que tem sido chamado por muitos de neocalvinismo, é uma coisa recente. A revista, aquela famosa revista Time, dos Estados Unidos, publicou em 2010, se não me engano, um artigo de um judeu chamado David Bisman, onde ele elenca as 10 maiores influências no mundo. E a terceira é o calvinismo. Ele fala da ressurgência do calvinismo no mundo. E ele não é cristão, ele é um judeu. Mas ele constatou que está havendo um ressurgimento do pensamento calvinista no mundo, nos Estados Unidos, com ramificações para o que ele chama de sul global, que é a concentração do protestantismo da linha do Equador para baixo, que é uma mudança geográfica há 50 anos. Até 50 anos atrás,
O centro do cristianismo era no hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, mas de lá para cá começou a haver uma mudança, um deslocamento geográfico do eixo do cristianismo. Então, a África, Ásia, a América Latina, particularmente o Brasil, se você somar o que tem sido feito nesses países, o crescimento da igreja, contribuição financeira, o envio de missionários, o centro já mudou. É a primeira vez em 2000 anos de história que o centro geográfico do cristianismo desce da linha do Equador. E o calvinismo vem acompanhando isso. Surge nisso aí, brota um novo calvinismo. Então, sim, porque nós estamos atrasados, que se cria o vácuo, onde líderes, até bem intencionados, mas não preparados, vão ocupar o seu espaço, e a gente fica no dilema. Concorda com o deputado, na defesa de alguns pontos que ele faz, mas discorda do pastor. Há algumas outras afirmações que ele faz que são teologicamente incorretas, imprecisas. Isso aí é tipo o caso da co-beligerância, né? Sim. Apoiaria como deputado. Inclusive, eu tenho essa minha opinião, eu acho que a bem do Evangelho, pessoas que alcançaram alguma popularidade porque são pastores, ao se sentirem chamados para o serviço público, deveriam abrir mão do título. Porque dá essa confusão. Quando dá uma confusão dessa, é o pastor Marcos Feliciano, não é o deputado Marcos Feliciano, é o pastor Marcos Feliciano. E aí respinga em toda a igreja evangélica. Ok, gente, eu quero agradecer as presenças honrosas de vocês aqui conosco. Uma última perguntinha, o Gaspar, que está nos acompanhando nesse instante, um abraço ao reverendo Gaspar de Souza. O Gaspar é um leitor, eu diria, incorrigível, do Cornélio Vantil. Podemos falar que ele, como discípulo de Abraham Kuyper, é uma estrela de primeira grandeza, talvez um expoente desse pensamento nos nossos dias? Sem dúvida, o grande valor de Vantil está na sua apologética pressuposicional, onde ele identifica a necessidade dos pressupostos corretos para você poder fazer filosofia, apologética, teologia, e também para dizer que antes de você poder se engajar num diálogo que faça sentido com pessoas que não conhecem a Deus, você tem que questionar os pressupostos. Ele puxou a discussão um pouco mais para trás. Então, nisso ele é genial. Eu creio que sem os pressupostos corretos, não se lança a base para uma discussão frutífera, né? Ok, nós queremos agradecer aos nossos ouvintes, mais uma vez, queremos celebrar a Deus por suas vidas, queremos agradecer aos nossos inúmeros telespectadores em todo o estado de Pernambuco e aos nossos internautas espalhados pelos 4 cantos da terra. Muito obrigado pelo carinho da audiência, queremos repetir que esse programa vai estar à sua disposição, assim como as palestras que foram proferidas pelo Dr. Augustus Nicodemos Lopes, por ocasião do primeiro seminário de pastores e líderes do Sínodo de Pernambuco, que teve como tema a cosmovisão cristã e o calvinismo social. Deus te abençoe, nós vamos orar com a reverenda Edjesse Martins para concluir o programa dessa noite. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar graças pelas nossas convicções, pelos nossos pressupostos, pelas nossas ideias, todas fundamentadas no conhecimento profundo e pessoal que nós temos de Ti mesmo. Nós queremos te agradecer pelos grandes homens e mulheres também, que tens colocado ao longo da história para abençoarem as nossas vidas e as nossas igrejas. Vem nos guiar e guardar, vem nos assistir e que nós possamos repetir ao longo da vida tudo aquilo que Tu esperas de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.